Você já teve aula de teoria dos jogos? Vocês já conhecem alguma coisa? Vocês podiam responder no chat? Você já, né, Ana Beatriz? Você fez aquela disciplina optativa, foi, de teoria dos jogos? Vocês não conseguem ligar o microfone, não, é? Ah, em pensamento neoclássico, tá bom. É obrigatório a teoria dos jogos. Ah, porque você é da finanças. Ah, é verdade. Ah, Ana Beatriz, então você já sabe muito. Hoje, nessa aula 1, a gente divide, né, esse curso em 2 aulas, e tem aula de exercício que eu coloquei para o dia 19. Porque se as aulas forem voltar dia 19, a gente tem a oportunidade de ganhar aqueles pontinhos e tirar dúvida, né? Faz uma revisão e faz os exercícios já presencialmente. Tomara, né? Dia 19. Então, essa aula de hoje, a aula de quinta-feira, vai ser teoria dos jogos, e a gente dá, basicamente, com certeza, o que você já estudou. Primeiro a gente apresenta a teoria dos jogos, depois estratégia dominante, né? Depois a gente vê equilíbrio de Nash em estratégia pura, equilíbrio de Nash em estratégia mista, dilema do prisioneiro, né, que é o mais tradicional. Depois a gente vê jogos sequenciais, que é o modelo do tipo Stackelberg, né, de oligopólio. Jogos repetitivos, também a gente vê. E depois a gente passa já na aula 2, talvez, acho que sim, para a estratégia mista. E depois a gente fala alguma coisa sobre... Eu menciono, inclusive, no material que eu mandei para vocês, jogos cooperativos. Não é o objeto de estudo nos livros que a gente vê tanto no mestrado, no doutorado, na graduação. O que a gente estuda são jogos não cooperativos. Mas tem surgido uma literatura bem interessante sobre jogos cooperativos, que é a ideia de associações, por exemplo, de supermercados que se unem e barganham, sabe? Então, tem toda uma ala, então por isso eu coloquei alguma coisa sobre isso, certo? Eu espero que vocês depois deem uma olhada no nosso microcurso, certo? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre teoria dos jogos, depois eu vou botar aqui no quadro e a gente resolver mesmo alguns jogos, tá bom? É pena que vocês também não possam falar, mas eu peço que quem tiver dúvida, faça pergunta, tá? Teoria dos jogos é uma coisa que é bem antiga, a gente pensa às vezes que é uma coisa nova, não é. Na verdade, é bem antiga, mas não era... Se alguém da família de vocês fez economia, no livro que eles usaram, é provável que não tinha nada sobre teoria dos jogos. Porque é uma coisa que foi introduzida depois. Você sabe que a economia está sempre em evolução, assim como outras ciências, né? E a gente vai sempre, por exemplo, os livros de micro, aqueles bem antigos, tradicionais, eles não tinham essa parte, né, de teoria dos jogos. Na verdade, passou a ser mais famosa a teoria dos jogos a partir da década de 50. E passou a ser utilizada em diversas áreas, não só em economia, a partir da década de 70. Mas a gente diz que aquele modelo de Cournot, que é o modelo de oligopólio, né, que tem uma aula que eu mandei para vocês, que tem no YouTube, aquele modelo, ele, na verdade, o que foi feito na década de 50 foi uma generalização do modelo de Cournot. Então, Cournot escreveu, em 1838, sobre o que a gente pode chamar que é a teoria dos jogos, certo? O nome do artigo dele, que ele escreveu, é considerada a primeira publicação em teoria dos jogos, é The Research into Mathematical Principles of the Theory of Wealth. Então, ele falava naquela disputa por quantidade de água. Aquilo já era vendo teoria dos jogos, e a gente pode dizer isso porque teoria dos jogos tem algumas características. Primeiro, tem que ter os jogadores que vão jogar. Esses jogadores têm estratégias. E existe o payoff, que são os resultados que eles vão obter. Então, é um jogo que precisa de interação,
certo? E quando o Cournot escreveu isso em 1838, ele estava pensando na interação, né, nas estratégias que iam ser utilizadas por duas pessoas que eram proprietárias de umas fontes de água. Mas, na verdade, isso há tanto tempo foi escrito, mas quem é considerado mesmo o pai da teoria dos jogos, os primeiros, não é Cournot, certo? Apesar dele ter escrito sobre isso. Foi John von Neumann que escreveu o artigo The Theory of Games and Economic Behavior, que aí já foi com o nome mesmo, o carimbo de teoria dos jogos, certo? Por isso que eles são considerados os pais da teoria dos jogos, certo? Eles eram naturalizados americanos, né? O John von Neumann era húngaro, e o Oscar Mongenstein também, que escreveu com ele, era austríaco, de origem austríaca. Então, a partir da década de 70, como eu falei para vocês, passou a ser usado em várias áreas do conhecimento, mas ficou bem famoso mesmo a partir da década de 50 com o John Nash e o equilíbrio de Nash, né? Vocês todos já devem ter assistido o filme Mente Brilhante, né? Quem não assistiu, era bem legal assistir, porque depois que a pessoa sabe alguma coisa de teoria dos jogos, o filme fica até mais interessante, porque ele faz, lá no filme, ele mostra uma ideia que o John Nash teve em um bar, em que ele olhou, ele estava com os amigos, né, como fosse um happy hour, coisa difícil hoje nos nossos tempos, né, e ele viu 5 moças, só que tinha um ano e meio, que se destacava das outras. E ele começou a bolar, segundo o filme, né, as ideias dele de teoria dos jogos, né, quando ele viu essas moças e viu que todos os colegas estavam a fim de sair com uma daquelas, mas que todos estavam olhando para a do meio. Aí foi quando ele teve a ideia, mas se todos quiserem a do meio, vai acabar que a do meio não fica para nenhum. Então é melhor ficar com uma que não é tão atraente como a do meio, mas ficar com alguma do que com nenhuma. Né? E o próprio filme mostra isso, e a pessoa quando assiste, sem ter ideia da teoria dos jogos, pode não entender isso muito bem quando assiste o filme, certo? Então, o jogo que ficou mais famoso foi escrito em 1953, que é o Dilema do Prisioneiro, que foi escrito por Albert Tucker, e ele fala de uma situação de 2 prisioneiros, né, que estão presos em uma cela. Esse exemplo dele é usado muito, muito em vários artigos, certo? Ultimamente tem sido muito utilizado, tem até um ex-bolsista meu que escreveu um artigo que ele ainda está ajeitando, mas ainda não foi publicado, todo baseado em notícias de jornal sobre essas delações premiadas. Ele utilizou, usando a teoria dos jogos, esse Dilema do Prisioneiro, que é o jogo mais famoso, né? Todo mundo acha que conhece. Vocês já ouviram falar? Quem conhece? Com certeza a nossa amiga aí da Finanças conhece. A Ana Beatriz, né? O Dilema do Prisioneiro. É, o Vitor também, certo? É, o Matheus também conhece. A Ana Beatriz com certeza conhece, é. Só eles 3, né? Então, quase a maioria. Então, acredito que talvez só 2 aí não conheçam, né? Então, a gente vai falar depois. Primeiro, a gente vai começar sobre estratégia dominante. É um tipo de estratégia, é bem bacana a gente conhecer os conceitos. Quem vai fazer a prova da ANPEC, mesmo os que já estudaram, é bom ter em mente, porque para fazer bem rápido essas perguntas, né? Geralmente eles botam itens, mas todo ano cai pergunta sobre isso, certo? Então, a estratégia dominante é uma estratégia em que, independente do que o outro faça, é uma estratégia de que você sempre deve seguir. Ou seja, é como se você nem ligasse para o outro, né? Na verdade, seria ótimo se tudo tivesse, em todo jogo, em toda disputa, existisse uma estratégia dominante, porque você não precisava nem pensar, né? Mas, na verdade, às vezes não existe essa estratégia dominante, certo? E esse aqui é o problema, né? A chamada estratégia estritamente dominante, ela às vezes não ocorre, certo? Mas quando ela ocorre, a gente pode dizer que esse jogo também é um equilíbrio Nash, mas isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos fazer um exemplo aqui de estratégia dominante, tá? Não sei se vocês
estão vendo aqui, né? Dá para ver o quadro direitinho, certo? Vou tentar botar para vocês olharem o meu quadro, certo? Aqui de casa, né? Se não estiver olhando, vendo, me digam, tá? Vou colocar aqui o jogo, tá certo? Não sei se essa caneta tá muito clara. Olha, eu esqueci de dizer para vocês que o jogo pode ser feito, escrito de duas maneiras, certo? A maneira normal, chamada, ou matricial, é quando você faz assim nesse formato de matriz. Em geral, isso é bem utilizado para um jogo que é simultâneo, né? Um jogo que não é sequencial. Mas eu acho que o Matheus achou que era muito básico isso aqui, mas eu tenho começado básico, né? Ele saiu da reunião. Pode ser que ele volte. Voltou, pronto, que bom. Então, esse aqui é a forma normal, mas existe uma forma extensiva de árvore que é muito usada e muito mais prática de você fazer uma análise quando o jogo é sequencial, daquele tipo de Stackelberg, que uma pessoa toma a decisão, o outro observa, em geral, quando tem um líder e um seguidor. Um observa, aí o outro vai e entra, depois de observar qual foi o passo, né, a escolha do principal, do dominante, certo? Mas aqui nós vamos falar primeiramente para explicar a estratégia dominante, que é o que nós vamos, nosso objetivo por enquanto, né? Estratégia estritamente dominante. É o que nós vamos escolher. É uma estratégia em que, como eu falei para vocês, independente do que o outro faça, do que o oponente escolha, ou escolha fazer, você sempre deve tomar essa decisão. Então, vamos dar um exemplo aqui, certo? Duas empresas estão pensando em fazer ou não fazer propaganda. Então, a gente bota fazer propaganda e não fazer propaganda. Eu vou já explicar para quem não sabe, né? Não fazer. Então, é o seguinte, aqui nós estamos considerando que existem dois jogadores, certo? O jogador 1, vamos dizer que tudo dele está aqui, e o jogador 2 em cima, certo? As opções ou as estratégias que o jogador 2 são iguais às do jogador 1, pode ser diferente, certo? Vamos botar igual. O jogador 2, ele pode fazer ou não fazer propaganda, e o jogador 1 pode fazer ou não fazer propaganda. E aqui dentro da matriz são os payoffs. Payoffs, traduzindo, quer dizer, são os resultados, os ganhos. Quanto é que eu vou receber no final, depois do jogo, certo? Então, o ganho é, vamos colocar 10, 5, 15, 0, 6, 8, 10 e 2, certo? Esses são os payoffs, são os ganhos, certo? Então, se um resolver fazer propaganda, ele ganha 10, vamos imaginar que esse seja um ganho financeiro, pode ser 10 mil ou 5 mil, certo? Ele ganha 10 porque vocês estão vendo que entre o 10 e o 5 tem uma vírgula. O que tem antes da vírgula se refere ao payoff ou ao ganho do jogador que está aqui posicionado. Ou seja, o jogador 1, se ele fizer, ele pode ganhar 10 se o 2 fizer, ou 15 se o 2 não fizer propaganda. Eles disputam o mesmo mercado, são duas pessoas. Vamos imaginar duas empresas que fazem um tipo de biscoito numa cidade, eles estão disputando fazer ou não fazer propaganda, certo? E o ganho está aqui estimado, dado dentro da matriz, certo? Se um não fizer propaganda, o ganho dele vai ser 6, se o 2 fizer propaganda. E vai ser 10 se o 2 não fizer propaganda. Certo? A mesma coisa a gente pensa para o jogador 2.
Se o jogador 2 fizer propaganda, ele vai ganhar 5. Veja que o ganho dele, o payoff, é dado depois da vírgula para o jogador 2. Ele ganha 5 se o 1 fizer propaganda. E o 2 ganha 8 se o 1 não fizer propaganda. Né? O 2 ganha nada se o 1 fizer propaganda. E ganha 2 se o 1 não fizer propaganda. Alguém quer participar? Ok. Seja bem-vindo, viu? Quem entrou agora. Então, a gente vai analisar esse jogo para ver se existe estratégia dominante, certo? Todo ano sempre pergunto nas provas da APEC se existe ou não existe estratégia também dominante, certo? Porque a estratégia pode não haver, pode haver só para um jogador, ou pode haver só para o outro, ou pode nem haver, certo? Então vamos ver, ó, se o 1 fizer propaganda, o que é melhor para o 2? Veja que cada jogador pensa no que o outro pode fazer, certo? É baseado na expectativa da decisão que o oponente vai tomar, certo? Então veja, se o 1 fizer propaganda, o que é que o 2 deve fazer? Baseado nessa matriz aqui. O 2, se o 1 fizer propaganda para o 2, é melhor ele fazer ou não fazer? Se ele fizer, ele vai ter um payoff de 5. E se ele não fizer, ele tem um payoff de 0. Então, é melhor o 2 fazer. Observe que nós estamos nos baseando todo o tempo na racionalidade, que é a base, esse é o pressuposto da teoria microeconômica e da teoria econômica como um todo, nesses modelos que a gente utiliza. Quem lê o material que eu mandei sobre economia comportamental, vê que a economia comportamental afirma que esses modelos são incompletos, porque racionalmente as pessoas podem não pensar assim de forma estrita, certo? Mas para decidir em teoria dos jogos e em microeconomia como um todo, a gente considera que as pessoas preferem o consumidor mais do que menos. O produtor também. Então, se aqui está se referindo à receita, é preferível 5 do que 0 de receita, ok? Então, se o 1 fizer propaganda, para o 2 é melhor fazer propaganda, porque 5 é melhor do que 0. E se o 1 não fizer propaganda, o que é melhor para o 2? Fazer ou não fazer propaganda? Fazer propaganda, porque 8 para o 2 é melhor do que 2, certo? Que seria o outro payoff, certo? Então, a gente pode dizer que fazer propaganda é uma estratégia dominante para a empresa 2, porque independente do que a empresa 1 faça, fazer, se ela fizer propaganda ou não fizer propaganda, a empresa 2 deve sempre fazer propaganda. Então, fazer propaganda é estratégia dominante para empresa 2, certo? Isso a gente já viu. Agora vamos ver se existe estratégia dominante para a empresa 1, certo? Se 2 fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 1? Vê que a gente agora pergunta do 2, certo? Se a empresa 2 fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 1? Fazer ou não fazer propaganda? Se ela fizer propaganda, ela recebe 10. Se ela não fizer, ela recebe 6. O que é melhor? Fazer ou não fazer? 10 é maior do que 6, então é melhor fazer propaganda, certo? E se a empresa 2 não fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 1? Fazer ou não fazer? Se a empresa 2 não fizer propaganda, se a empresa 1 fizer, ela ganha 15, e se ela não fizer, ela ganha 10. 15 é melhor do que 10, então fazer propaganda também é estratégia dominante para a empresa 1. Então, a gente pode dizer que esse jogo existe uma estratégia estritamente dominante, que é fazer propaganda, certo? Então, fazer propaganda
estratégia. Não está mais vendo para ver, né? Dominante do jogo. Então, esse jogo tem uma estratégia dominante que é fazer propaganda, né? Ambos é fazer propaganda. E a gente diz que é dominante porque, tanto no caso para a empresa 1 como para a empresa 2, independente do que a oponente, do que a outra empresa faça, fazer propaganda deve sempre acontecer, certo? Independente do que o 2 faça, a 1 deve sempre escolher fazer propaganda, certo? Independente do que a 1 faça, a 2 deve sempre fazer propaganda. Por isso que isso é uma estratégia dominante, ok? Agora vamos fazer uma pequena mudança aqui, certo? Nesse jogo, considerando esse mesmo jogo, mas vamos só mudar aqui de 10 para 20. Vamos analisar novamente, certo? Observe. Esse jogo é um outro jogo, porque o payoff é diferente. Eu mudei esse payoff aqui, certo? Então, se a empresa 1 fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 2? Fazer ou não fazer propaganda? Se a empresa 1 fizer propaganda, para a empresa 2 é melhor fazer, porque 5 é maior do que 0. Continua sendo, né? E se a empresa 1 não fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 2? Fazer ou não fazer propaganda? A empresa 2, 8 continua sendo melhor do que 2, então fazer propaganda. Então, fazer propaganda é uma estratégia dominante para a empresa 2, a gente pode dizer isso. Continua sendo verdadeiro. Agora vamos ver a situação da empresa 1. Se a empresa 2 fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 1? Fazer ou não fazer propaganda? Se a empresa 2 fizer propaganda, para a empresa 1 é melhor ela fazer, porque se ela fizer, ela ganha 10, e se ela não fizer, ela ganha 6. Então, fazer propaganda é melhor para a empresa 1. E se a empresa 2 não fizer propaganda, o que é melhor para a empresa 1? Se a empresa 2 não fizer propaganda, é melhor para a empresa 1 não fazer propaganda. Porque 20 é melhor do que 15. Então, a gente não pode dizer que a empresa 1 tem uma estratégia dominante. Depende do que a empresa 2 fizer. De fato, para a empresa 1 é melhor ela fazer propaganda se a empresa 2 fizer propaganda. Mas é melhor a empresa 1 não fazer propaganda se a empresa 2 não fizer propaganda. Então, não existe estratégia dominante para a empresa 1 nesse caso. Então, a gente não pode dizer que existe uma estratégia dominante, estritamente dominante nesse jogo, certo? Não existe. Nesse jogo aqui, com essa mudança que a gente fez, não existe estratégia estritamente dominante para o jogo. Existe uma estratégia dominante somente para a empresa 2. Não existe para a empresa 1. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, pode perguntar. Certo. Ok, beleza. Então, vamos em frente, né? Agora nós vamos falar, né, daquele de Nash, e para isso a gente vai usar o Dilema do Prisioneiro, né, que é o mais famoso, todo mundo, eu acho que a maioria conhece, mas a gente não pode deixar de falar em teoria dos jogos e falar do Dilema do Prisioneiro, porque é considerado um marco, né? Na verdade, os autores que propuseram esse jogo, eles são considerados os pais da teoria dos jogos, né? Que é o Monkenstein e o John von Neumann. Então, na verdade, o Albert Tucker, que é o autor do Dilema do Prisioneiro. Os pais mesmo é o John von Neumann, mas quem falou da primeira vez do Dilema do Prisioneiro foi o Albert Tucker, né? No John von Neumann eles não falavam, mas eles falavam em várias situações de estratégia, certo? Dizem que essa ideia mesmo do Dilema do Prisioneiro já era conversada, mas quem escreveu mesmo foi o Albert Tucker. Então a gente tem que atribuir a ele, né? Então, a gente vai falar do equilíbrio de Nash em estratégia pura, mas citando primeiro o Dilema do Prisioneiro do Albert Tucker.
E a história, né, por isso que tem um colega de vocês que está escrevendo sobre delação premiada, lembra muito essa situação que vocês viram, com certeza, no jornal, de uma pessoa ser chamada para falar, certo? Agora, só que a situação de dilema do prisioneiro, original, é a seguinte: duas pessoas são suspeitas de terem cometido um crime e eles são colocados em celas separadas. Ainda ontem foi feita uma coisa aí, uma cariação, e foi dito que era para ser feito na mesma hora, um vídeo aí que foi mostrado na televisão, né, num julgamento que houve, aquela questão do Sérgio Moro e tal, e eles foram colocados ao mesmo tempo, o vídeo foi mostrado na mesma hora. Pois essa é a mesma situação do dilema do prisioneiro, porque os dois suspeitos foram capturados, mas eles não podem ser, eles têm que ser ouvidos, e eles são ouvidos em celas separadas, mas a mesma pergunta é feita a um e a outro suspeito, certo? Por que são em celas separadas? Para que um não saiba o que o outro vai responder, certo? Então a história é o seguinte, né? Eles foram capturados, então o delegado fala com um e fala com o outro, sem que eles possam se comunicar, e ele diz a mesma história: vocês foram capturados, certo? E vocês têm duas estratégias que podem seguir. Vocês podem colaborar um com o outro, cooperar, certo? Ou não cooperar. Aí ele dá os payoffs. Ele diz claramente, certo? O que é que pode acontecer com eles, certo? Eu vou apagar para colocar. Esse é o dilema, dá para ver, dá. Dilema do prisioneiro. Certo? Então ele diz, ó, tem dois suspeitos. O suspeito 1 e o suspeito 2, e o delegado diz para cada um deles: olha, vocês têm duas estratégias, né? Você pode cooperar ou não cooperar. A mesma coisa é dita para dois. Isso é um jogo simultâneo, então é como se tivesse um delegado falando com um, delegado falando com outro, ambos dizem a mesma coisa para um e para outro. Então, cooperar e o outro não cooperar. Agora veja, é bom a gente entender bem isso. Cooperar não é com o delegado, é um suspeito com o outro, certo? Cooperar quer dizer ficar calado, não confessar. Vamos dizer, em vez de ficar calado, não confessar. Essa atitude, não confessar, ficar calado, é parecida com... Vocês já assistem esses programas que passam na televisão? Tem uns canais que tem o Barra Pesada, que fala dessas coisas assim, tipo esse dilema do prisioneiro. Vocês já notaram que eles nunca dizem nada? Pergunta: você conhece fulano? Não conheço. Essa faca que está com você é sua? Não. Ele lhe deu? Não. Eles não dizem nada. Ou então eles botam camisa na cabeça e não respondem. Certo? Essa atitude é de cooperação com o outro, com o outro suspeito, com o comparsa. É a situação semelhante ao do Barra Pesada, certo? É o que eles fazem, né? Então, não cooperar é com o outro, é confessar.
Então, o delegado diz assim, olha, é o seguinte, vocês têm essas duas opções, certo? Se vocês dois cooperarem, né, vocês vão ficar calados, aí eu não posso fazer muita coisa com vocês, não posso mandar prender, porque eu não vou ter subsídios, né? Então, os dois ficaram calados, eu não tenho provas contra vocês, eu vou deixar vocês 2 dias aqui, né? 2 dias. Um fica 2 dias e dois fica 2 dias na delegacia, que eles não podem recolher, né? Então, mas se você não cooperar e o outro cooperar, certo? Você fica livre, porque você vai ganhar um prêmio por ter delatado o outro. Certo? É como a delação premiada. Você diz tudo sobre o outro, fui eu e ele, nós fomos tal hora, em tal lugar, fizemos isso, combinando tudo. Então, por essa sua atitude, que vai facilitar o delegado diz, né? O meu trabalho, porque eu vou ter subsídios, provas contra o outro, você vai ficar livre e o outro vai ficar preso. Eu acho que esse era o jogo original, 20 anos. Se acontecer o contrário, ou seja, se você cooperar e o outro não cooperar, você fica preso 20 anos e o outro fica livre, certo? O que não cooperou com você fica livre, pela mesma razão. Agora, se os dois não cooperarem, né, os dois ficam presos 2 anos. 2 anos. Veja que esse jogo, menos é preferível a mais, porque aqui a gente está falando de anos preso, detido, certo? Ou dias, né, nesse caso aqui. A gente olhando para esse jogo, a gente acha, mas é muito mais fácil, todos os dois vão cooperar. Como é que você sabe? Você não está lá com o outro, não sabe o que ele vai responder. Observe que se você disser, eu vou cooperar, se você cooperar, você não está sabendo o que o outro vai fazer. Vamos supor que ele não coopere. Você fica 20 anos preso. É muito risco. O risco envolvido é elevadíssimo, né? Então, por esse risco ser tão elevado, o resultado não é esse. Esse seria o melhor resultado para os dois, que iam ficar só 2 dias presos. Mas quem é que garante que o outro não vai dar uma rasteira? Certo? O resultado desse jogo famoso, né, que foi escrito e desenhado pelo Albert Tucker, é curiosíssimo, porque exatamente por haver esse risco envolvido, o resultado não é esse que seria o melhor possível para os dois, certo? Na verdade, esse resultado aqui é uma situação de Pareto ótimo. Vocês sabem o que é Pareto eficiente? Todo mundo sabe esse conceito? Com certeza já ouviram falar, né? Esse é um conceito que a gente pode explicar de algumas formas, né? A gente pode dizer, mostrar de uma forma espacial, né? Que é uma situação em que, para você melhorar, você vai prejudicar alguém. Então, melhor do que você ficar 2 dias, tanto para um como para outro, é ficar livre, né? Porque você é racional, a gente está sempre colocando a racionalidade acima, né? Mas acontece que para você ficar livre, você vai prejudicar muito alguém, certo? Então, por isso é considerado uma situação de Pareto eficiente. Porque para sair daqui, para melhorar, só se você ficar livre. Para ficar livre, você vai prejudicar alguém. O resultado desse jogo é uma situação que é de acordo com o conceito do equilíbrio de Nash em estratégia pura. É a situação seguinte: cada jogador, no caso são dois suspeitos, né? Como ele não sabe o que o outro vai responder, porque esse é um jogo simultâneo, ele dá a resposta possível, né? O resultado que vai acontecer, a escolha dele é a escolha possível, baseado na expectativa do que o outro vai fazer. Que ele deduz, ele pensa que o outro pode fazer. De fato, o jogador 1 pode pensar assim, olha, veja bem,
cooperar era melhor para nós dois, mas se eu cooperar e o outro cooperar, tudo bem, mas se ele não cooperar, eu vou ficar 20 anos. Né? A mesma coisa, ele pode pensar assim, ó, se eu não cooperar, eu vou ficar livre, mas acontece que para isso ele tem que cooperar. E se ele não cooperar também, aí nós vamos ficar 2 anos. O que é que acontece? Cada um pensa assim, ó, eu queria ficar 2 dias. Na verdade, eu gostaria de ficar livre, né? Mas existe um risco muito grande, né, de eu cooperar e ele não cooperar. Então, o que é que acontece? Isso me faz ter muito medo de cooperar, por causa desse risco. Por causa disso, eu vou pensar, vamos supor que eu sou suspeito 1, em não cooperar. Porque, veja, se eu cooperar, eu tenho essas duas opções: ficar 2 dias detido na delegacia ou 20 anos preso. Se eu não cooperar, eu vou ficar ou livre, que é uma beleza, ou vou ficar 2 anos. Pensando friamente nesses dois leques de opção, você prefere 2 dias e 20 anos ou livre e 2 anos? É bem melhor você ficar, ter esse leque de opções, porque qualquer um dos dois que caia é menos ruim do que você ficar 20 anos preso. Por causa desse medo, por causa do risco embutido nesse jogo, ambos não cooperam e é o resultado do jogo, que é um equilíbrio de Nash, porque é o resultado possível, é a escolha que é possível, baseado no que se supõe que o outro pode fazer, entendeu? Então, veja, se um cooperar, né, raciocinando daquela maneira que a gente fez para a estratégia dominante, né, para ficar assim bem claro, se um cooperar, é melhor o que para o 2? O 2 pode ficar 2 dias ou livre. Ele vai escolher ficar livre. E se um não cooperar, o que é melhor para o 2? Ficar 20 anos ou 2 anos? 2 anos. Então, é melhor para o 2 não cooperar. Isso já seria, a gente vê, uma estratégia dominante para o 2 não cooperar, né? A mesma coisa aqui. Se o 2 cooperar, o que é melhor para o 1? Não cooperar, porque livre é melhor do que ficar 2 dias. E se o 2 não cooperar, o que é melhor para o 1? Não cooperar, porque 2 anos é melhor do que 20 anos. Então a gente vê que não cooperar é uma estratégia dominante. Mas nós dissemos que também é um equilíbrio de Nash. Vamos ver, certo? Vamos fazer esse mesmo tipo de análise, mas baseado no conceito de equilíbrio de Nash, que é diferente do estratégia dominante. Estratégia dominante que nós vimos que é não cooperar, o conceito é o seguinte, é a estratégia que um sempre deve seguir, independente do que o outro faça, certo? Então, vamos agora analisar a estratégia dominante. Se um cooperar, o que é melhor para o 2? Cooperar ou não cooperar? Não cooperar. Agora vamos pensar no outro. E se o 2 não cooperar, o que é melhor para o 1? Se um cooperar, para o 2 é melhor não cooperar. E se o 2 não cooperar, o que é melhor para o 1? Não cooperar. Certo? Se o 1 não cooperar, o que é melhor para o 2? O 2 vai ser 2 anos ou 20 anos, se um não cooperar. É melhor não cooperar. E se o 2 não cooperar, o que é melhor para o 1? Não cooperar. Então, a gente vê que essa célula aqui da matriz normal é a única que corresponde ao conceito. É a estratégia possível baseada no que eu acho, na expectativa de decisão do oponente. E o oponente pensa da mesma jeito. É a estratégia possível baseada no que eu acho que o meu oponente vai fazer. Por isso, 2A, 2A é um equilíbrio de Nash em estratégia pura, e é também uma estratégia estritamente dominante. Aliás, quando existe uma estratégia estritamente dominante, lá também existe um equilíbrio de Nash em estratégia pura. Mas nem sempre existe estratégia dominante, como nós vimos, né? Certo? Como também nós vamos ver que nem sempre existe equilíbrio de Nash em estratégia pura.
Por isso que existe a estratégia mista, que nós vamos estudar, certo? Então, vamos ver agora uma situação, né? Algumas situações em que pode não haver, ou pode haver mais de situação de equilíbrio de Nash, certo? A gente vai sempre voltando, né, para ver se existe estratégia dominante. Todos os conceitos que a gente foi introduzindo, a gente vai recapitulando tudo, né, porque quem não entendeu bem vai ficar entendendo, certo? Então, todo mundo entendeu. Quem já sabia, né, Dilema de Prisioneiro, foi só uma revisão. E quem não sabia, me diga se entendeu. Entenderam? Ok? Posso apagar, então? Certo. Ok, beleza. Então, o Luiz Fernando respondeu. Eu vou passar, então, para algumas outras situações para a gente analisar, certo? Nós vamos analisar outras situações. Você tem alguns jogos que são bem famosos, famosos assim, escritos, e que foram incorporados a livros, né, de teoria dos jogos. Um deles é chamado a Batalha dos Sexos, né, conhecido nos Estados Unidos, que é uma situação em que duas pessoas, né, um rapaz e uma moça, né, um homem e uma mulher, estão decidindo sair, certo? Eu vou dizer como foi o jogo original, né? E a situação é a seguinte, né? O homem quer ir para um jogo, né, de luta livre. Ele tem essas duas opções, ir para luta livre ou ir para a ópera, né? Que são as opções que eles gostam, né? Ir para a luta livre ou ópera. Aqui é uma questão de preferência, né? Preferência para a gente medir é diferente, por exemplo, daqueles exemplos que eu dei antes, da propaganda, né? Que era receita. E é um valor fácil, né? A gente bota quantos mil e tal. É possível prever isso, fazer um cálculo, né? E ver qual seria o pior. A mesma coisa o número de anos de prisão, porque o delegado já tinha um número de anos, né? A mesma coisa nas delações premiadas, né? Ali está em jogo também o que ele vai pagar. Na delação também tem um valor que ele paga, né? Que é uma espécie de multa por ele. Não é bem multa, é o que ele deve mesmo, né? Baseado no que foi roubado, né? Dos cofres públicos. E o número de anos de prisão também. Aqui é uma coisa mais subjetiva, né? Então, por isso, você pode atribuir valores. É bom saber isso, porque se você for usar um jogo para decidir algo seu, pessoal, eu pessoalmente já usei algumas vezes na minha vida, certo? Antes de vir para a UFC, eu era do Banco do Nordeste. Eu fiz um jogo para decidir vir, certo? Então, é uma coisa que você pode atribuir valores. Por isso que é bom, você pode atribuir. Nesse caso aqui, o homem gosta muito de luta livre, então ele atribui o valor 2, certo? E a mulher não gosta muito, ela atribui um valor 1, né? Ela gosta muito de ópera, então ela atribui um valor 2 para a ópera. Você vê que a mulher sempre está aqui, né? Depois da vírgula. E ele não gosta de ópera, mas atribui um valor 1. E aqui é o payoff de 0,0, quer dizer, não tem significação nenhum para nenhum dos dois, eles não querem, né? O que a gente pode ver aqui desse resultado desse jogo bem famoso, né, chamado Batalha dos Sexos, né, é que eles preferem ficar juntos, porque quando eles vão separados, né, por exemplo, ópera e luta livre, é 0, certo? Ou luta livre e ópera dá 0, mas quando eles vão juntos, mesmo para uma coisa que o outro gosta menos, ele atribui algum valor, né? Vamos analisar, então, e ver se existe estratégia dominante desse jogo, certo? Se o homem preferir escolher luta livre, o que é melhor para a mulher? Escolher luta livre. E se o homem escolher ópera, o que é melhor para a mulher? Escolher ópera. Porque 2 é melhor do que 0, certo? Então, não existe estratégia dominante para a mulher. Para o homem, do mesmo jeito, são simétricos, né? Se a mulher escolher luta livre, para o homem é melhor luta livre. Se a mulher escolher ópera,
para o homem é melhor escolher ópera. Então, não existe. Por quê? Porque não existe nenhuma estratégia que, independente do que o outro escolha, você deve sempre seguir. Por exemplo, o homem, independente do que a mulher escolha, não existe nenhuma estratégia que ele pode seguir. O que ele segue depende do que ela escolher, certo? Então, por isso, não existe estratégia dominante. E existiria equilíbrio de Nash? Aí já é outro conceito. O conceito de equilíbrio de Nash é a estratégia possível baseado no que eu espero, na expectativa da decisão que eu penso que o outro vai escolher, certo? E cada um pensa dessa mesma forma. Por exemplo, se o homem escolher luta livre, para a mulher é melhor escolher luta livre. E se a mulher escolher luta livre, o que é melhor para o homem? Escolher luta livre, certo? Porque 2 é melhor do que 0. Se o homem escolher ópera, o que é melhor para a mulher? Escolher ópera, ou luta livre ou ópera? É melhor ópera, porque ela ganha 2 no lugar de 0. E se a mulher escolher ópera? Olha, já está pensando no lugar da mulher. Se a mulher escolher ópera, o que é melhor para o homem? Escolher luta livre ou ópera? É melhor escolher ópera. Então, a gente encontrou aqui 2 equilíbrios de Nash em estratégia pura. Não só um, nem nenhum, nós escolhemos 2. Então, nesse jogo não existe estratégia dominante, mas existem 2 equilíbrios de Nash em estratégia pura. Vocês viram? Entenderam? Certo? Então, isso foi uma das críticas do equilíbrio de Nash em estratégia pura. Pelo contrário, o equilíbrio de Nash é uma situação em que depois que você escolhe, você não tem mais nenhum interesse de mudar, certo? O equilíbrio de Nash é aquela situação que é o que é possível basear no que eu acho que o outro vai fazer. E o outro pensa da mesma forma, certo? Por exemplo, aqui, ó, se o homem escolher luta livre, se ele escolher luta livre, né, aí a mulher, ele se coloca assim, olha, se eu escolher luta livre, ela, porque ele sabe o payoff, vai escolher, os resultados para ela vai ser 1 ou 0. Ela vai escolher luta livre, certo? E se ela escolher luta livre, o que é melhor para mim? Luta livre ou ópera? É melhor luta livre. Então, ele pensa no outro e o outro pensa nele. E depois que isso aqui é decidido, nenhum dos dois tem nenhum interesse em mudar mais a sua decisão, certo? A mesma coisa aqui, ó, se o homem escolher ópera, ele pensa assim, ó, eu vou escolher ópera, então isso aqui não tem mais. Se eu escolher ópera, o que é melhor para ela? Luta livre ela ganha nada. Ópera, ela ganha 2, então ela vai escolher ópera. E se ela escolher ópera, o que é melhor para mim? É melhor escolher ópera, porque eu ganho 1 em vez de 0. Então, aqui existem 2 equilíbrios de Nash em estratégia pura. Essa história de não ter equilíbrio de Nash em estratégia pura em algumas situações, ou ter mais de um, fez com que o equilíbrio de Nash em estratégia pura recebesse várias críticas. E por isso, esse livro aqui, ó, esse livro, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, certo? É um livro, A Course in Microeconomic Theory, do David Krebs. Esse livro é o livro mais horrível de se ler. Eu posso dizer a vocês que esse autor fica todo o tempo passando caramba na gente. Ele não deduz tudo. A gente, quando ele chega numa equação, ele para no meio e diz, se você não é capaz, desista de deduzir. Então, esse livro aqui... Mas esse cara, ele defendeu o Nash. Ele disse, olha, mesmo não tendo equilíbrio de Nash em estratégia pura em todas as situações, sempre vai existir um equilíbrio de Nash, nem que seja em estratégia mista. E ele foi que lançou a ideia de estratégia mista, certo? A estratégia mista utiliza probabilidades, também recebe críticas, porque se diz que nem sempre na vida a gente joga com dados todo o tempo, né? Por exemplo, para empresas pode não fazer sentido, mas ele lançou a ideia, né, e defendeu, de certa forma,
o John Nash, dizendo que, apesar disso, de ter algumas situações não existir, ou de existir mais de um, é válido o conceito e ele pode existir em estratégia, um equilíbrio de Nash em estratégia não pura, que ele chamou de estratégia mista, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, um outro jogo que também é muito conhecido, são esses bem tradicionais. Esse aqui é a Batalha do Sexo e tem outro que é o jogo do par ou ímpar, o jogo das moedas, certo? Que é da seguinte forma. O jogo do par ou ímpar, né? Par ou ímpar. O jogo das moedas, também conhecido, certo? A ideia é que tem dois jogadores e quando eles jogam a moeda ou colocam para o ímpar, um ganha $1 ou R$ 1 e o outro perde, certo? Aí tem par, ímpar. Par, ímpar. Vamos dizer que é o jogo do par ou ímpar. Tem dois jogadores, jogador 1, jogador 2. Aqui, ó, um ganha, o outro perde, né? Por exemplo, se um jogar par, par, e o outro jogar ímpar, né? Se um for par e dois for ímpar, certo? O um tem que pagar R$ 1 pro 2, que aparece para ele um payoff de -1. Estão vendo? Então, vamos analisar este jogo e ver se esse jogo tem estratégia dominante. Se um escolher par, né, é melhor para o 2 que seja o quê? Par ou ímpar? Ímpar, porque um é melhor do que dar, né, certo? Ganhar um é melhor. Se um escolher ímpar, o que é melhor para o 2? Se um escolher ímpar, é melhor para o 2 escolher par, porque um é melhor do que -1. Então, não existe estratégia dominante para o 2. A mesma coisa para o 1, né? Eles são simétricos. Se o 2 escolher par, o 1 é melhor o 1 escolher par, porque 1 é melhor do que -1, do que dar 1, certo? Se 2 escolher ímpar, para o 1 é melhor escolher ímpar. Então, também não existe estratégia dominante para o 1, certo? Não existe estratégia dominante para esse jogo das moedas ou para o jogo cara ou coroa, certo? São jogos de azar, né? Agora, vamos ver se existe equilíbrio de Nash em estratégia pura, certo? Se um escolher par, o 2 é melhor escolher ímpar. E se o 2 escolher ímpar, o que é melhor para o 1? Escolher ímpar. Então, não forma um equilíbrio de Nash, porque não está na mesma célula, que corresponde àquela situação do equilíbrio de Nash. É uma resposta possível baseada no que o outro vai fazer. Quando coincide isso, é que forma o equilíbrio de Nash. Vamos continuar. Se o 1 escolher ímpar, é melhor para o 2 escolher par. E se o 2 escolher par, é melhor para o 1 escolher par. Então, não forma equilíbrio de Nash. Então, não existe nem estratégia dominante, não existe equilíbrio de Nash, nem existe estratégia dominante, né? Nesse jogo. Não existe, certo? Então, essas críticas foram recebidas, foram motivo de ter havido, né, essa proposta do David Krebs, né, de fazer isso. Então, nós vamos fazer agora um outro jogo, certo? Dessa vez são 3 estratégias. Esse exemplo que eu vou dar para vocês foi tirado do livro muito famoso, que é considerado a Bíblia de Microeconomia. É um livro que é utilizado em mestrado, em doutorado, até hoje, no mundo todo, certo? Esse livro é bem caro, é um livro tão caro como qualquer livro, assim, da área médica e tudo, e já teve aluno meu, inclusive, que pediu de aniversário, porque ele é um livro, assim, muito completo de microeconomia. Teve um aluno que ganhou de aniversário, o pai dele deu, ele levou para a sala e ele hoje faz doutorado.
Deixa eu mostrar para vocês. É bom eu estar em casa porque eu posso mostrar essas coisas, né? É o Microeconomic Theory. Esse livro é um livro que é considerado a Bíblia de microeconomia, certo? Ele tem todos os principais conceitos, mas de uma maneira muito elevada, porque é um livro que é utilizado em mestrado e doutorado, certo? Esse livro é do Mascoléu, que é o primeiro autor, na verdade, mas ele é conhecido Mascoléu. Eu tirei esse próximo exemplo desse livro para vocês, certo? Bem, então, pessoal, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês que eu tirei do livro do Mascoléu, certo? Então é L, M. Na verdade, tem uma outra aqui. Dá para ver? Ah, dá. Porque aqui, esse jogo, ele tem 3 estratégias, é diferente dos outros. Tem 2 jogadores, mas tem 3 estratégias, certo? L, M e R. U, M e D. 1 e 2. 2 jogadores, 1 e 2, certo? Aqui dentro eu vou colocar os payoffs. 5 e 3, 4, 0, 3, 5, 0, 4, 5, 5, 0, 4, 3, 5, 4, 0, 5, 3. Certo? Então, agora nós vamos ver, né? 3, esse 3 está bem esquisito. Primeiro, se existe estratégia dominante nesse jogo, certo? Vamos ver, né? Se o 1, né? Esse aqui é o jogador 1. Se o jogador 1 escolher o... Quando a gente fala isso, a gente esquece os outros, certo? A gente pensa só no U, né? A linha. Se o jogador 1 escolher o que é melhor para o jogador 2? Escolher L, M ou R. Veja que o jogador 2 ele vai ter esses payoffs. 3 se ele escolher L. 4 se ele escolher M. E 5 se ele escolher R. Certo? A última célula não aparece. Eu vou colocar, então, certo. É bom a gente ver isso. Então, eu vou ajeitar aqui essa última célula. Eu vou fazer menor, certo? Porque tem que ser um jogo com 3 opções, né? Gustavo, seja bem-vindo. Pronto, agora vai dar certo, né? L, M, R. 5, 3, 0, 4, 3, 5, 4, 0, 5, 5, 4, 0, 3, 5, 0, 4, 5, 3. Primeiro vamos ver se existe estratégia dominante para esse jogo. O conceito vocês sabem. É uma estratégia possível, na verdade é uma estratégia que independente do que o oponente faça, o oponente aqui é o 1 e o 2, né?
o jogador deve sempre seguir, ou um ou dois, certo? Vamos ver se existe tal estratégia, né? Se um escolher o U, então a gente esquece esses dois. O que é melhor para o 2? Escolher L, M pequeno ou R? Escolher R grande. Se o 1 escolher M, o que é melhor para o 2? 0, ele vai ter o L, que dá o payoff de 0, M pequeno, que dá o payoff de 5, ou R grande, que dá o payoff de 0. É bem melhor ele escolher 5, certo? Porque os outros não interessam. Então, você vê que para o 2 não existe estratégia estritamente dominante, porque aqui a gente já vê de cara, sem nem fazer o terceiro, que vai depender para o 2 do que o 1 escolhe, certo? Se o 1 escolhe, se o 1 escolhe U, é melhor o R para ele. Se o 1 escolhe M, é melhor o M pequeno. Então, não tem estratégia dominante para o jogador 2, a gente já vê. Vamos ver se existe estratégia dominante para o jogador 1. Aí a gente pergunta ao 2. Se o 2 escolher L, o que é melhor para o 1? Para o 1 é melhor escolher 1, porque 5 é maior do que 4, é maior do que 3. Estão vendo? Se o 2 escolher M pequeno, o que é melhor para o 1? É melhor escolher 5. Porque o 1 vai receber, se o 2 escolher M pequeno, ele vai ter como payoff ou 0, ou 0, ou 5. Então, ele vai escolher M. Então, já fica diferente. Também não existe estratégia dominante para o jogador 1. Então, não existe estratégia estritamente dominante para o jogo. Dominante para o jogo. Não existe. Nem para um, nem para outro jogador. Porque nós vimos que às vezes pode ter só para um, né? Então, agora nós vamos ver se existe equilíbrio de Nash em estratégia pura para esse jogo. Existe? Se o 1 escolher o U, a gente vai ver o equilíbrio de Nash em estratégia pura. Então, a gente está vendo aquele conceito, é a estratégia possível, baseado no que cada jogador acha que o oponente vai fazer, certo? Então, se o 1 escolher o que é melhor para o 2? Escolher. Se o 1 escolher U, para o 2 é melhor escolher. Olha, para o 2, ele pode escolher L. Se ele escolher L, ele vai ter o payoff de 3. Se escolher M pequeno, vai ter o payoff de 4. E se escolher R grande, vai ter o payoff de 5. É melhor o payoff de 5. Agora vamos perguntar ao 2, que a gente tem que ver o contrário, né? Se coincide também o que o outro pensa. Se o 2 escolher o R grande, então isso aqui não existe. O que é melhor para o 1? O, M ou D? Olha, se o 1 escolher o 2 tem escolhido o R, se ele escolher o payoff dele, o ganho vai ser 3. Se ele escolher R e o 1 escolher M grande, o ganho para o indivíduo 1 vai ser 4. E se escolher o D grande, vai ser 5. Então, ele vai escolher 5. Então, não formou um equilíbrio de Nash em estratégia pura, porque os dois tinham que um pensar no outro e o outro, da mesma forma, chegar à conclusão que era a melhor estratégia possível, certo? Isso se dá quando acontece na mesma célula, e não aconteceu, certo? Se um escolher M, o que é melhor para o 2? Se um escolher M, não existe nem o U nem o D. O 2, ele vai poder escolher ou L, ou M, ou R. Mas ele vai ter os seguintes payoff: 0, 5 ou 0. Então, se um escolher M, para o 2 é melhor escolher M pequeno, certo? E se o 2 escolher M pequeno, o que é melhor para o 1? M grande. Então, aqui existe um equilíbrio de Nash em estratégia pura. Mas vamos ver se esse é o único. Se um escolher D, o que é melhor para o 2? Escolher L, M ou R? Escolher L. Porque L dá um payoff de 5 para o 2. E 4 e 3 é menor do que 5. E se o 2 escolher L, o que é melhor para o 1?
Escolheu 1. Então, não formou equilíbrio de Nash aqui. A gente pode também fazer da mesma forma, perguntando primeiro para o 2. Se 2 escolher L grande, o que é melhor para o 1? Escolheu o grande. Mas se 1 escolher o grande, o que é melhor para o 2? R. Aí não forma. Se o 2 escolher M pequeno, o que é melhor para o 1? M grande. E se o 1 escolher M grande, o que é melhor para o 2? M pequeno. Pronto, confirmou o equilíbrio de Nash em estratégia pura. Se o 2 escolher R, o que é melhor para o 1? D grande. E se o 1 escolher D grande, o que é melhor para o 2? L. O único equilíbrio de Nash em estratégia pura desse jogo é 5-5. Existe equilíbrio de Nash em estratégia pura. Que é M, N. MM. M grande e M pequeno. Que é a situação que dá igual a um payoff de 5, 5. Certo? Então, pessoal, vocês entenderam? Estão cansados? Agora, veja, todos esses jogos que nós estamos vendo são jogos simultâneos, certo? Simultâneo significa que é tipo aquele do dilema do prisioneiro, que um faz, o outro faz, no mesmo tempo, certo? No mesmo tempo. Então, um não faz primeiro, para o outro ver a resposta, mas existem jogos assim, que é um modelo do tipo Stackelberg. Esses modelos que nós estamos fazendo, vendo o equilíbrio de Nash, na verdade, são iguais àquele modelo de Cournot, que a gente deu em oligopólio. Porque aquele modelo de Cournot, na verdade, o equilíbrio de Nash é uma generalização do modelo de Cournot, certo? E o conceito é esse, a estratégia possível baseado no que cada jogador acha que o outro vai fazer. Certo? Então, mas existem jogos, os jogos assim, você vê que a gente está estudando os chamados jogos não repetitivos, simultâneos, e que é jogado só uma vez. Quando eu falei do dilema do prisioneiro, a gente imagina que aquilo vai acontecer só uma vez. E eu até disse para vocês que o resultado é não cooperar, né? Não cooperar, não cooperar, ou seja, os dois dedurarem o outro. Mas quando eu estava explicando, eu falei que no barra pesada eles cooperam um com o outro. Por quê? Porque eles ficam calados, porque eles dizem que não conhece o outro. Quem foi que botou essa faca no seu bolso? Não sei. Por que será? Se na vida real acontece isso. É porque na vida real, o jogo que eles jogam é um jogo repetitivo. Eles sempre moram na mesma comunidade, ou se conhecem desde muitos anos, ou fazem parte da mesma facção, e eles têm medo de uma represália depois. Por isso que eles respondem daquela forma no barra pesada, certo? O resultado deles é cooperativo muitas vezes, né? E eles ficam, os policiais ficam sem subsídios para eles serem presos, porque eles cooperam. Mas a gente viu aqui que o resultado desse jogo, do Dilema do Prisioneiro, é não cooperar, por causa do risco envolvido, né? Certo? Mas é por causa disso, porque o Dilema do Prisioneiro, do Albert Tucker, ele se baseou num jogo de one-shot game, quer dizer, um tiro só, uma vez. Eles não vão se encontrar nunca mais. É um pressuposto. Mas se eles se encontrarem, o resultado pode mudar, certo? Isso é o que acontece com os jogos repetitivos. E os jogos repetitivos, eles têm duas formas. Por exemplo, se eles forem repetidos infinitas vezes, infinitas é um nome que pode, uma forma de explicar que a pessoa pode aparentemente não entender, mas assim, não tem um prazo, certo? Vocês sabem que a teoria dos jogos é muito aplicado a empresas. Empresas, elas são criadas, não tem, quando você abre na junta comercial uma empresa, você não diz, ela vai terminar essa empresa, vai atuar durante 5 anos. Isso não existe. A empresa é criada para usar, para perdurar infinitamente, ou seja, não existe um prazo definido. Teoricamente, ela não vai acabar nunca, certo? Então,
Essa é a diferença dos jogos repetitivos, quando a repetição é infinitas vezes, certo? Ou seja, não existe um prazo limite, ou quando existe um limite, certo? E os resultados são diferentes de acordo com essas limitações. Um jogo repetitivo, né, que a gente pode escrever aqui da mesma forma para uma matriz normal, ele pode acontecer, por exemplo, no caso do barra pesada, aquele exemplo que nós demos do dilema do prisioneiro, que se os dois cooperassem, ou seja, ficassem bem calados, não dava subsídio nenhum, nenhuma pista para serem presos, o resultado seria os dois ficarem na delegacia doidinho, em 2 dias eles estavam roubando de novo, que é o que acontece muitas vezes, certo? Esse jogo, ele é um jogo repetitivo e repetido infinitas vezes, ou seja, sem prazo para acabar. Por isso que o resultado dele não é não cooperativo. O equilíbrio de Nash é um jogo cooperativo, que é também um ótimo de Pareto, que eu falei para vocês, certo? Porque nenhum tem interesse em mudar, porque para melhorar vai prejudicar o outro. Então, é o resultado melhor para os dois. Ele acontece na prática, porque, na verdade, esse jogo de quem mora no mesmo local, na mesma comunidade, ou é da mesma facção, é um jogo repetido e não tem prazo para acabar. Então, a pessoa sabe que se fizer o contrário, se não cooperar, se dedurar o outro, em outras palavras, ele vai morrer, certo? Que é o que acontece na prática. Por isso que o resultado é cooperativo, que torna bem mais difícil o trabalho da polícia, certo? Mas quando o jogo é repetido finitas vezes, aí muda. Passa a ser igual ao que nós vimos, que é um jogo, passa a ser o resultado não cooperativo, o equilíbrio de Nash. Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, você sabe que, por exemplo, no barra pesada, se alguma daquelas pessoas tivesse noção de que o outro ia se mudar e ele nunca mais ia ver, com certeza o resultado dele, a estratégia dele podia ser diferente, certo? Para empresas, né, por exemplo, se você sabe que uma empresa, e as empresas que são do mesmo ramo, elas se conhecem, eles sabem, por exemplo, que a empresa não está muito bem, que não está vendendo bem, e é sua concorrente. A gente sempre fala, porque em teoria dos jogos a gente sabe que está lidando com concorrência, né? É uma situação que a gente tem que usar estratégia. Por isso, teoria dos jogos, certo? Então, as empresas, por exemplo, elas sabem, por exemplo, olha aqui, dentro de tantos meses, a outra empresa vai fechar as portas, por alguma razão. Se ela souber disso, esse jogo é um jogo repetido finitas vezes, o que muda o resultado, certo? Passa a ser como o resultado original do dilema do prisioneiro. Sabe por quê? Isso acontece muito com empresas assim, porque é o seguinte, empresas, elas, vocês sabem que declarar guerra para uma empresa, declarar para outra, é baixar preço. Eu já falei aquela história das farmácias, né? Quando você baixa o preço, significa que você está declarando guerra, certo? E a outra empresa, né? Em geral, as empresas, se elas estiverem mantendo o mesmo preço, empresas duas, vamos supor, que estão concorrendo em um determinado mercado, elas estão como se fosse naquela situação de cooperação, certo? Naquela célula de cooperação, em que para os dois é o melhor resultado, melhor receita possível, levar a melhor receita possível. Se uma não cooperar, certo? Ela ganha. Mas acontece que, como o jogo é repetido, a outra vai se vingar da próxima vez, certo? Então, se uma empresa sabe que a outra, dentro de, por exemplo, 6 meses vai fechar a porta, ela pensa assim, por que eu vou fazer isso? Eu posso dar uma rasteira nela, certo? Vocês viram que no Dilema do Prisioneiro, quando por exemplo, o prisioneiro, ele ia, se ele cooperasse, né, o prisioneiro que não cooperasse, ele ficava livre, né, certo? Então ela pensa assim, eu vou não cooperar, porque eu vou não cooperar para a empresa significa baixar preço para ganhar o mercado. Ela tem receita maior.
certo? Mas a outra vai se vingar, ela também vai não cooperar. Como ela sabe que daqui a 6 meses a outra vai fechar, ela pode imaginar, não, então no quinto mês, eu vou não cooperar. Mas ela pode pensar, não, por que não fazer logo agora? O fato é que quando o jogo é repetido infinitas vezes, que tem um prazo, o resultado do jogo já é não cooperar de cara. O equilíbrio de Nash é esse, porque um pensando no que acha que o outro vai fazer, que é o conceito do equilíbrio de Nash, leva ao resultado ser de equilíbrio de Nash desde o mês 1, que ele sabe desse jogo repetitivo que vai ter o final. Agora, se for infinitas vezes, há uma tendência à cooperação. Por isso que para a empresa existe o CAD, que pode ser denunciado quando empresas fazem conluio, que é contra a lei. E por isso que o dilema do prisioneiro, ao resultado do equilíbrio de Nash não cooperar, mas no Barra Pesada, aqui no Ceará, é cooperar. Por quê? Porque eles moram no mesmo ambiente, porque eles podem se vingar e não tem prazo. Por isso, certo? Existem também os jogos sequenciais, e que você pode fazer um desenho, mas aí você não mostra mais na matriz normal. O mais fácil nesse caso é você desenhar na forma extensiva ou na forma de árvore. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? De um jogo sequencial. Essa ideia sobre jogos repetitivos, né, foi provada por um cara chamado Robert Arkeloff. Ele fez vários experimentos e viu o seguinte, que as pessoas, elas tendem a jogar um jogo chamado, né, que é chamado em inglês de tit for tat, que é assim, se você for legal, eu sou legal. Se você não for legal, eu não sou legal. É desse tipo, certo? É assim, se as pessoas cooperam, o outro coopera. Mas se você não cooperar, eu também não coopero, certo? Ele provou isso. E ele falou, e ele que provou através desse estudo, de que o jogo, quando ele é repetido finitas vezes, o resultado do equilíbrio de Nash é não cooperar. E quando ele não tem prazo para acabar, que a gente chama de repetido infinitas vezes, o resultado é a cooperação. E é o equilíbrio de Nash também, e é uma parede eficiente, nesse caso, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre os jogos sequenciais, que é um modelo parecido com o modelo de Stackelberg, que é um outro modelo de oligopólio, né? Que nós vimos, certo? E que tem no material de vocês, certo? Vou dar um exemplo. Aqui tem 1, 2, né? Eu vou colocar aqui como matriz normal, certo? Como se fosse um jogo simultâneo, um jogo de cordão, certo? Que é a disputa simultânea, certo? Então, eu vou colocar aqui. Aqui tem a empresa 1 e a empresa 2, e eles estão escolhendo fabricar cereais matinais, certo? Esse exemplo foi tirado do livro do Pindic, inclusive, que eles estão decidindo duas estratégias. Vai lançar um cereal crocante ou açucarado, e o outro também. Os dois estão na dúvida, certo? Crocante ou açucarado. -5, esse aqui é o payoff, certo? 20, 10, 10, 20, -5, -5. Certo? Ok. Então, esse é um jogo simultâneo, certo? Vamos fazer de conta agora que é um jogo simultâneo. Então, nós vamos fazer. Existe estratégia dominante? Estou perguntando a vocês.
Existe equilíbrio de Nash em estratégia pura aonde? Primeiro, existe nesse jogo aí estratégia dominante, existe estratégia dominante. Vamos ver, né? Então, se a empresa 1 lançar o cereal crocante, o que é melhor para a empresa 2? Aqui no payoff está mostrando as receitas de cada empresa, certo? Aqui nesse caso, aqui, se as duas escolherem crocante, as duas vão ter um prejuízo de menos 5. Prejuízo. Esse negativo quer dizer que é prejuízo. Prejuízo de 5. E se as duas escolherem açucarado, as duas vão ter também um prejuízo de 5. Então, escolher igual dá prejuízo para todas as duas, certo? O negócio é escolher diferente. Se a empresa 1 escolher crocante, a empresa 2 escolher açucarada, a empresa 1 tem um payoff de 10 e a empresa 2 tem um payoff de 20. E se a empresa 1 escolher açucarada e a 2 escolher crocante, a empresa 1 tem um payoff de 20 e a empresa 2 tem um payoff de 10. Então, vamos ver. Vamos ver se existe estratégia dominante, que é aquela estratégia que, independente do que o outro faça, o oponente deve sempre seguir. Vamos ver se existe, né? Se um escolher crocante, o que é melhor para o 2? Para o 2 é melhor açucarado, porque 20 é melhor do que prejuízo de 5. E se um escolher açucarado, o que é melhor para o 2? Aí para o 2 é melhor crocante, porque 10 é melhor do que prejuízo. Então não existe estratégia dominante para a empresa 2. Vamos saber se existe para a empresa 1. A gente pergunta para a empresa 2. Se a 2 escolher crocante, o que é melhor para a empresa 1? Açucarado, porque 20 é muito melhor do que prejuízo de 5. E se a 2 escolher açucarado, o que é melhor para a empresa 1? É melhor crocante, porque 10 é muito melhor do que o prejuízo de 5, certo? Então, também não existe para a empresa 1 uma estratégia dominante, porque a estratégia que ela deve seguir depende do que a empresa 2 escolher. Então, não existe estratégia dominante para esse jogo, certo? Não existe. Mas existe equilíbrio de Nash em estratégia pura? Vamos ver. O equilíbrio de Nash segue aquele conceito. A empresa faz o possível, a estratégia escolhida é a estratégia possível. A gente não deve dizer que é a melhor, porque a gente vai ver que nem sempre é o melhor resultado, mas é a possível, baseado no que cada um acha que o outro vai fazer, na expectativa que cada um tem da decisão do oponente, certo? Então, se o 1 escolher crocante, o que é melhor para a empresa 2? Escolher açucarado. Porque se a empresa escolher crocante, isso aqui não existe. Para a empresa 2, tem um resultado de 20 ou de prejuízo, então é melhor 20. E se a empresa 2 escolher açucarado? Não existe isso aqui, então, né? Certo? Então, para a empresa 1, ele vai ter um payoff ou de 10 ou de prejuízo, então é melhor o de 10. Aqui já tem um equilíbrio de Nash em estratégia pura, viram? Que coincidiu a expectativa de um com a de outro, certo? Vamos continuar, certo? Porque a gente sabe que às vezes no jogo tem mais de um equilíbrio de Nash. E tem outra estratégia que a gente não perguntou. Se a empresa 1 escolher açucarado, o que é melhor para a empresa 2? Se ela escolher açucarado, isso aqui não existe. Então, para 2 pode ser o payoff de 10 ou de prejuízo. É melhor de 10. E se a empresa 2 escolher crocante, o que é melhor para a empresa 1? Se a empresa 2 escolher crocante, isso aqui não existe. Então, para a empresa 1, o resultado vai ser de 20 ou de prejuízo. É melhor de 20. Então, aqui tem outro equilíbrio de Nash. Então, esse jogo tem 2 equilíbrios de Nash em estratégia pura, certo? Então, vamos supor que a empresa 1 seja a empresa líder. Aí, esse modelo seria já um modelo do tipo Stackelberg, que uma empresa vê o que a outra faz e toma a decisão, certo? Porque aí já tem líder e seguidor. Não é mais um jogo simultâneo, é um jogo chamado de sequencial, certo? Para jogos sequenciais, a gente não faz esse desenho assim. É bem mais fácil se você usar a forma extensiva, certo? É chamada forma de árvore também, certo?
mas geralmente nas provas da ANPEC eles colocam forma extensiva, certo? Eu quero dizer para vocês que eu falo em prova da ANPEC, mas teoria do jogo tem sido usado para simulações em computador, exatamente nessa área de marketing, esse negócio de lançamento de produtos, certo? Então, e em várias outras áreas, né? Nós vamos até conversar daqui a pouco sobre isso. A empresa 1 é a líder, essa é a forma extensiva de árvore, que você coloca a líder aqui, certo? É sempre usado para jogos sequenciais, né? Essa é a seguidora, certo? E aqui tem os payoffs, certo? O payoff, que são os mesmos payoffs que a gente colocou na matriz normal, certo? Então, vamos dizer, aqui é crocante, açucarado, crocante, açucarado, crocante, açucarado. E aqui estão os payoffs. Se a empresa 1 escolher crocante e a empresa 2 escolher crocante, o resultado vai ser -5, -5, prejuízo para todas as duas. Se a empresa 1 escolher crocante e a empresa 2 escolher açucarado, o payoff vai ser 10 e 20. Se a empresa 1 escolher açucarado e a empresa 2 escolher crocante, o resultado vai ser 20 para a empresa 1 e 10 para a empresa 2. E se as duas escolherem açucarado, o payoff vai ser prejuízo de 5 para cada um, certo? Todo mundo está vendo, olha. Esse modelo de Stackelberg, a empresa 1 é a líder, então a 2, que é a seguidora, ela se coloca, ela já sabe o que ela vai fazer dependendo do que a 1 decidir, certo? Então, a empresa 1, ela considera a empresa 2. Não sei se vocês viram, no modelo de Stackelberg, por ser líder, não significa que ela desconsidera, não. Ela considera a matriz, a resposta, né? A resposta da empresa 2 e coloca na função dela lucro ou na função receita, certo? Então, ela sabe que existe outra e considera. Por exemplo, aqui nesse caso, a empresa 1, ela se coloca no lugar da empresa 2. Ela pensa assim, eu sou empresa 1, se eu escolher crocante, a empresa 2 vai escolher o quê? Ora, o resultado para a empresa 2 vai ser 20 ou prejuízo. Ela vai escolher açucarado, certo? Ela pensa assim, mas se eu escolher açucarado, ela vai escolher crocante. E o que é que eu, empresa 1, quero para mim? Um resultado de 20 ou de 10? Eu quero 20. Então, eu vou escolher açucarado para poder ela escolher crocante. Entendeu? Esse tipo de raciocínio é chamado de indução retroativa, ou backward induction. Então, na verdade, quando a empresa 1, que é a líder, se coloca no lugar da empresa 2, que ela sabe que as respostas vão ser essas, de fato, ela percebe que o que ela vai ter no final é isso aqui, eu sou a líder, e os resultados vão ser, se eu escolher crocante, vai acontecer isso aqui, 10 e 20. E se eu escolher açucarado, o resultado vai ser 20 e 10. E eu vou escolher esse. E esse vai ser o equilíbrio de Nash em estratégia pura no modelo sequencial. Ok? Todo mundo entendeu? A gente vai ver outros modelos disso na próxima aula, quinta-feira, no mesmo horário, porque a gente vai ver, a gente vai aprender assim, que existem situações se é possível você burlar outra empresa. Ou seja, a empresa 2, a seguidora, ela fazer com que a empresa 1 faça uma coisa que ela quer para ter o resultado dela. A gente vai estudar isso, certo? Aí eu queria falar agora para vocês
sobre essa área de teoria dos jogos, né? Para algumas pessoas atualmente, elas acham que a contribuição não é tanta como se esperava, mas a gente sabe que existem empresas que fazem simulação, por exemplo, para saber quanto de um determinado biscoito deve escoar para uma produção ou outra, né? Até recentemente eu soube que o grupo do Moinho Dias Branco fazia esse tipo de trabalho, certo? Usando teoria dos jogos. E teoria dos jogos tem sido usado não só na área de economia, mas em várias outras áreas. Por exemplo, o curso de biotecnologia aqui da UFC, ele exigiu na grade curricular dele um curso obrigatório de microeconomia. Eles quiseram que fosse dado nessa disciplina teoria dos jogos, porque eles utilizam aquelas análises, né, aqueles trabalhos que eles fazem em laboratório, utilizando teoria dos jogos. Esse tipo de aprendizado é importante para eles fazerem as simulações nos exames, né, nos testes laboratoriais. Mas também tem sido muito usado em outras áreas, psicologia e até na área de teologia, em que se questiona, por exemplo, aquela frase que tem na Bíblia, quando alguém, né, diz que Jesus dita por Jesus, né, eu botei até no microcurso de vocês, eu tirei da Bíblia, né, dizendo, se alguém bater em você, dê a outra face, aquilo ali é uma forma de você dizer que os jogos, as pessoas devem atuar na vida como se fosse um jogo, e o jogo deve ser cooperativo. É uma outra maneira de dizer isso. De fato, a gente vê nos exemplos, né, que quando o jogo é cooperativo, e para isso você precisa confiar no outro, né, nós vimos aí, é o melhor resultado coletivo para os dois. Nós vimos, né, no Dilema do Prisioneiro, certo? Mas não é sempre isso que acontece, né? Antes disso, né, nessas ideias, no Código de Hammurabi, a ideia era olho por olho, dente por dente, né? Era mais ou menos como tit for tat. Se você é legal, eu sou legal. Se você não é legal, eu não sou legal. Então, já era mais como um jogo assim, né? Repetitivo e que era com prazo, né? Então, não era um jogo cooperativo. Agora, existe uma coisa bem interessante, né, que eu sempre pergunto e os alunos gostam. Não sei se alguém não vai gostar, mas eu vou colocar aqui que é baseado numa ideia, né, bem antiga, né, que tem Agostinho, né, que é considerado um santo, né, da Igreja Católica, Santo Agostinho. E ele colocou essa ideia, né, que a gente pode botar num jogo, que fica bem interessante. Apesar dele não falar em jogo, ele dizia o seguinte, que a pessoa tem duas opções na vida, né? A pessoa pode, né? Talvez seja bacana a gente falar nisso agora, né? Tem muita gente pensando nessas coisas, nesse momento, né, que nós estamos de quarentena, né? Falou o seguinte, né, que ele não falou num jogo, né? Eu coloquei no jogo, mas você pode pensar assim, que esse vírus, né, ninguém acreditava no começo, porque ninguém vê, né? Mas, na verdade, ele existe porque ele tem matado um monte de gente, né? Então, a gente sabe, a gente não vê, mas sabe que ele existe, né? E a gente tem medo também, receio, né? Então, pensando nisso, né? Santo Agostinho, ele, na verdade, ele fez, nos escritos dele, né? Considerado um mestre, né? De teologia. Todo mundo que estuda essa área, até filosofia, estuda ele. Porque ele tem vários conceitos bem interessantes, certo? E um deles é esse, assim, de você acreditar ou não acreditar. Tem uma crença no ser superior, certo? Que você pode acreditar ou não acreditar, certo? Ele colocou isso claramente, né? E ele escreveu, mas eu estou botando aqui num jogo, certo? Num jogo da forma normal, certo? Você pode achar, né? Aqui é você, certo? Você pode achar, né? Certo? Isso é só para finalizar, certo? Para a gente se divertir no final, certo? Eu vou colocar você aqui desse lado, melhor. Porque vamos botar uma coisa mais importante, né? Que existe Deus, né? E você, certo? Então, a gente sabe que para ver um jogo tem que haver jogadores, né? Então tem que haver duas pessoas, então você e alguém, né? E Deus, ele pode existir ou não existir,
E você pode acreditar, crer, né? Vamos dizer assim, ou não crer, né? É uma opção, certo? Você pode decidir, né? De acordo com Santo Agostinho, pelo que ele escreveu, né? Por isso que eu me lembrei de escrever isso no jogo, porque ele fala, escrito mais ou menos quase um jogo, mas não era jogo, né? Mas eu estou colocando. Ele disse assim, ó, se você acreditar que Deus existir, você vai para o céu. Que é a crença que existe, né? Que é um lugar bom, que você vai ter uma outra vida, só que a gente não entende, em outra dimensão, né? Se você crê e ele não existir, certo? Você tem um consolo na vida, certo? De qualquer forma, você tem algum tipo de ganho, né? Agora, se você não crê e ele existir, você vai para o inferno. Ó, quem disse isso foi Santo Agostinho, filho. E se você não crê e ele não existir, não acontece nada. Ó. Então, racionalmente, né? Você pode pensar assim, o que é melhor para mim, crer ou não crer? Se você crer, você vai para o céu, tem um consolo em vida. Se você não crer, você vai para o inferno, não acontece nada. Gostaram? Então, tudo de bom para vocês, certo? Até a próxima aula, quinta-feira, no mesmo horário, 8 horas, tá bom? Eu conto com vocês, viu? Fiquem lendo o material, né? E eu que agradeço a presença de vocês, tá? Tudo de bom. Um grande abraço. Até quinta, 8 horas, tá? Tchau.